aí? Alguém aí? Hum. Boa noite. Oi, Débora. Deu certo, Débora? Ah, deu certo. Aí, Boa agora noite, sim. Boa Débora. Tudo noite, bom? tudo bom? O som tá claro, não tá? Vamos lá, peraí. Faltou só um detalhezinho aqui. Acho que só esperar mais um pouquinho, aí a gente já começa, Tranquilo. né? Tudo bem? Tudo bom, tranquilo. Vamos lá. Boa noite a todos. Dá mais um minutinho e a gente já Dá uns começa. minutinhos para O entrarem, assunto né? hoje é longo, né? É longo, exato. O pessoal tá entrando aí, acho que agora sim. Sim. Agora eu tô vendo onde é que você vê o pessoal entrando, tá É, acostumando aqui ainda, tá? embaixo, fica pertinho de Tô você. vendo. Se alguém escapar a pergunta aí, por favor, É, aí manda que a gente repete. não Às vezes a gente vai repete, né? conversando, empolga e não vê a pergunta aí, Exato, exato. né? Bom, deixa eu me apresentar. Eu sou Daniela Cury, eu sou ginecologista e dermatologista. E hoje eu convidei uma amiga para participar dessa live para um assunto que eu acho assim super importante, principalmente para quem trabalha com a parte de rejuvenescimento íntimo, que é a incontinência urinária, que é um tema que a gente acha que é simples, né, Débora? Acha. Mas na verdade não é. E aí é que a gente vê um monte de falha de tratamento e por isso nós escolhemos esse tema. Na nossa pós de rejuvenescimento íntimo, a gente vai abordar muito mais. Hoje é 1 hora, a gente tem um tempinho para papear, então mandem perguntas, mas depois a gente vai fazer isso muito mais intensamente. Débora, a Débora é Perfeito. uma amiga, ela é uroginecologista lá da USP e ela vai conversar com a gente. Eu acho que não tem ninguém melhor do que uma urogineco ou um urologista para conversar sobre incontinência urinária. Mesmo para nós ginecologistas, eu acho que é difícil, porque se a gente não faz uroginecologia, é mais complicado, não é? Isso é um tema que acaba sendo uma subespecialidade, acaba sendo um calcanhar de Aquiles de muito residente, né? Muitas pessoas têm dificuldade, envolve muita fisiologia, anatomia Anatomia. e muita anatomia. Então, se você não se aprofunda, não conhece o caso, acaba que você perde como tratar, mas ao mesmo tempo essa dificuldade, eu acho que está aí a beleza da subespecialidade. Sou um pouco suspeita de falar dela, né? Ah, acho que não, Mas é né? isso. Mas é isso. Será que E dá para a gente começar? acho que sim, já tem uns 3 minutinhos e pode comandar aí, Dani, a Então vamos lá. Então nossa vamos live. começar, né? Aí depois as pessoas vão perguntando e tirando mais dúvidas se Perfeito. tiver. Tá ótimo. Débora, no meu consultório, o que eu mais vejo quando a paciente chega com queixa de incontinência urinária é aquele caso da paciente que entrou na menopausa, que ela não tinha ou ela tinha muito pouca perda urinária e aí depois da menopausa, com a deficiência estrogênica, ela começou a urinar, perder Uhum. mais urina, principalmente aos esforços, né? Quando tosse, espirra. Esse é o meu perfil dessa paciente da síndrome genitorinária. Qual que é o perfil do seu consultório? Você, por você ser uroginecologista, é um É negócio fato, mais cabuloso? acaba sendo um viés, né? As pessoas E acabam me procurando por isso. Eu tenho o que a gente nota? Isso, a incidência tem aumentado. Eu não sei se é a incidência ou a busca ativa, né? Tem um estudo que fala que até da Febrasgo, que a cada 4 pacientes em ginecologia que vão para um ginecologista, apenas uma chega a relatar queixa de perda urinária. Acha que isso é normal, né? normal. Que isso Uhum. é uma coisa da idade. Mas, fato, a menopausa, a paciente com a idade, o avançar da idade, a deficiência estrogênica e os defeitos do assoalho pélvico vão ser mais frequentes nas pacientes que têm a síndrome geniturinária devido à idade, né? Então, isso, de fato, a população chega a ser 55% se a gente chega a enxergar a É população muita coisa. pós-menopausa,
55 é muita coisa, mas essa estatística de vida adulta chega a ser 15% das pacientes. Mulher no MENACME, 15, mas tem esse 15%, entendeu? Para nós ginecologistas, vale a ressalva de perguntar, tá? De questionar a paciente, uma busca ativa dessa queixa, entendeu? Porque é algo que fica... isso é, entre aspas, normal. Mas como você falou, hoje em dia parece que o relato é mais espontâneo, né? Mais espontâneo. Mulheres acabam... Acho que tanta coisa na mídia, né? Tanta gente falando o tempo todo, é rejuvenescimento íntimo, é incontinência urinária, você vê propagandas. Exato. E aí eu acho que ficou mais fácil das mulheres abordarem esse assunto, né? Sim, sim. Débora, tem bastante médico aqui. Eu acho até para pacientes, né? Pessoas que querem entender melhor, que têm esse problema de perda urinária. Mas eu acho interessante a gente destacar, se você puder falar para a gente um pouquinho sobre as diferenças os tipos de incontinência urinária. Porque não é só a incontinência urinária de esforço, é a que a gente mais vê, mas não é a única, né? E é isso daí que vai atrapalhar a gente depois no tratamento, se a gente não fizer um diagnóstico correto. Com certeza, com certeza. A incontinência urinária, pela própria Sociedade Internacional de Continência Urinária, define como qualquer perda de urina. Então, qualquer perda de urina involuntária vai ser classificada como incontinência urinária. Na verdade, isso é um sintoma. A paciente, estou perdendo urina. A paciente não vai conseguir chegar a dizer a você exatamente o mecanismo que levou essa perda, né? Precisa saber diferenciar perda associada ao esforço com perda associado a uma urgência miccional ou uma perda insensível, né? Eu acho que, lógico, 70% das perdas urinárias são associadas ao esforço, aí vai os 30% associados à urgência. Mas, quando a paciente aumenta a pressão intraabdominal, quando ela faz uma valsalva, faz uma atividade física, faz um esforço físico que envolve uma prensa abdominal e ela perde urina, aí eu tenho uma incontinência associada a esforço, né? Mas quando a paciente perde subitamente urina, como ela não percebe que fez nenhum esforço, ou que está associado a uma urgência miccional, que ela dá uma vontade súbita de urinar, entendeu? Eu tenho uma vontade súbita de urinar e eu tenho que sair correndo para o banheiro, e nesse correr para o banheiro, eu perco urina. Entendeu? Então, aí é diferente. Quando a paciente uma urgência, relata, né? É uma urgência. Quando a paciente relata que tem nocture, né? Que ela acorda para urinar. Outra coisa que todo mundo... nocture não é normal? Quantos... Não, um episódio já não é normal. Você acordar, levantar da cama com vontade... Uma coisa é, levantei porque perdi meu sono ou qualquer coisa, aí eu vou pro banheiro. Isso é uma coisa. A outra é, eu acordei, fui acordada pela vontade de urinar. Isso é noctúria. Não é normal. Noctúria não é normal. Tá? E um sintoma, uma infecção urinária, que é extremamente comum, né? Que é um episódio por ano é aceitável na mulher no MENACME. Um episódio, né, é muita coisa por ano, né? E a pessoa tem que descartar que tem uma infecção urinária. Então, lembrar de disúria, aumento da frequência de um modo súbito. Então, sim, tudo que é muito rápido, né? Tudo que é muito rápido. Então, lembra da infecção urinária. Lembra de pensar como essa paciente perde urina. Lembra de e tentar esmiuçar, porque a paciente não vai saber dizer, né, o que é... Ela vai dizer que perdeu urina. Então, ela perdi urina. E como eu perdi urina, é nossa chave que a gente tem que estar virando e pensar. Se você pegar qualquer mulher jovem que está com a bexiga super cheia, tosse, espirra e perde urina, eventual, tudo bem. Né? Assim, você aceita, né? Você aceita. Porque você tem que pensar na capacidade sistométrica dessa paciente. Entendeu? A bexiga cheia, completamente cheia, não é para ser assim fisiologicamente, né? Tem que ser algo
A gente Que ela considera não está incontinência cheia, mas mesmo assim você fez um capacidade esforço e perdeu a urina. cistométrica, metade da capacidade cistométrica, Uhum. tá? Então é como se fosse uma bexiga meia cheia, um copo meio cheio, e não suportar uma pressão intraabdominal. Não suportar essa pressão intraabdominal pode alerta a esse sintoma, tá? E quando é urgência, assim, a gente tem que pensar na bexiga hiperativa, né? E síndrome da bexiga hiperativa, porque a síndrome da bexiga hiperativa não necessariamente está associada à incontinência por urgência. Uhum. Ela é na ausência de infecção urinária, aumento da frequência miccional, noctúria, sensação de esvaziamento incompleto, tá? E a perda associada à urgência. Só E que muitas ainda, vezes. Ah, desculpa, pode falar. ainda fica a questão do, às vezes, um esforço pode desencadear uma urgência, né? Uhum. Isso que tem que ficar muito bem detalhada na história da paciente, Tá. né? Eu fiz um esforço, ai, me deu uma vontade grande de urinar e sair correndo e lógico, existem exames subsidiários em relação a isso, mas é para esmiuçar para a paciente para entender que tipo de perda que Uhum. ela tem. E geralmente, 30% das vezes, 33% até, eles falam que a incontinência urinária ao esforço e a bexiga hiperativa podem estar juntas, né? Configurando a incontinência urinária mista. Uhum, Exato, exatamente. exato. Isso é que eu acho que a gente tem que prestar muita atenção quando a paciente vai fazer um laser, um tratamento para incontinência urinária, porque eu ouço muito alguns colegas falando, olha, eu não tenho resultado para incontinência urinária. Só que não é isso o problema. O problema é, será que esse paciente não tinha incontinência mista? Você até melhorou Sim, alguma coisa e depois ainda ficou alguma coisa para melhorar, né? com Até onde certeza. o laser pode melhorar? Mas isso a Até gente onde vai ele. falar mais para frente. Vamos falar mais para frente. E Isso. as outras perdas, assim, vai aí agora a gente está entrando no rol de exceção, mas não vale a pena falar da questão do transbordamento de bexigas neurogênicas, aquela perda, a bexiga está muito, a paciente não consegue esvaziar, também nem tem o desejo de esvaziar, e acaba perdendo por transbordamento, né? Uhum. Fístulas, né? Lembrar também das fístulas das comunicações, isso já é uma coisa de exceção, mas É. não dá para passar batido você indicar um tratamento que não é adequado, porque na verdade a paciente traz o sintoma, não né, a real causa. Como tratar esse sintoma? Primeiro você tem que saber o que gerou, O que né, que gerou? o que causou esse sintoma. Débora, vamos tentar falar assim um pouquinho o que é que desencadeia, quais são as principais causas de incontinência. Eu acho que a gente pode tentar focar um pouco mais na incontinência urinária aos esforços, porque senão depois vai ficar um tema Perfeito. muito grande, né? Muito E grande, depois, se alguém exato. tiver dúvida, pessoal, vai fazendo perguntas aí pra gente, tá bom? Às vezes passa meio rápido. Eu tentei ler uma pergunta aqui, se puder repetir, por favor. Não, eu não estou conseguindo nem enxergar, tá? Então, Ah, não, alguém tá tiver aqui dúvida embaixo. aí, perfeito. Então, assim, fatores de riscos para incontinência urinária de Incontinência. esforço. É pensar o quê? Tudo aquilo que aumentou minha pressão intraabdominal por ao longo do tempo, né? Uhum. Obesidade, doenças pneumopatas, né? Paciente que tem aquela tosse crônica, isso é um fator de risco. Gestações, a gestação em si, tá? Causa esse problema, não só a via de parto, tá? Uhum. Sim, a paridade, o parto normal está associado ao maior risco relativo, sim, mas não quer dizer que quem só teve cesárea, né, não tenha esse Esse risco, detalhe, esse o detalhe, trabalho né? de parto prolongado também pode piorar Trabalho mais, de né? parto prolongado, lógico, Uhum. tudo aquilo que aumentou, que danificou O o assoalho. suporte, o assoalho, o suporte uretral, né? Então, isso vai levar os fatores de risco. Isso tem uma correlação com o histórico familiar, né? Isso até pelo tipo de colágeno, de tecido da paciente, isso tem uma correlação, tá? Uhum. Então, acho que isso é um dos nossos principais fatores de risco. Obesidade, aumento da pressão intraabdominal, pacientes com DPOC, pneumopatas crônicos, paridade e via de parto e a idade, né? A menopausa aumenta muito a incidência,
pelo próprio enfraquecimento global das estruturas do assoalho pélvico pela privação de estrogênio, né? Constipação intestinal também, tem pacientes que são constipação crônica e aí elas acabam tendo uma incontinência, né? De tanto a pressão abdominal que elas fazem durante a vida toda, né? Isso, também. isso. Aumento da valsalva daquele esforço. Os pacientes de CrossFit, tá? Isso que pegam muito peso. Pegam muito peso. Atletas de performance, grande performance também, que fazem esse aumento da pressão intraabdominal. Atletas, né? Isso acaba sendo também, se não fortalecerem, obviamente, eu fortaleço tudo, mas ela não esquece de fortalecer o assoalho pélvico em si ao longo do seu treinamento. Tem uma pergunta, Dani, eu acho aqui embaixo. Né? Quais sintomas precedem incontinência urinária de esforço? Sinoctura pode ser. Karina, não é isso? Perfeito. Karina, na verdade, se prescindir algum sintoma, você vai pensar em síndrome da bexiga hiperativa, tá? O que precede a incontinência urinária de esforço é aumentar a pressão intraabdominal. A bexiga, literalmente, é uma bexiga com um esfíncter com suporte. Eu tenho aquele momento de armazenar. Tudo que eu armazeno e jogo pressão sobre esse esfíncter, eu tossir, espirrar, tem pacientes que simplesmente estenderam a roupa, fazer esse movimento, então, aumentou a pressão intraabdominal e perdeu urina. Agora, eu tô com vontade súbita de urinar e sair correndo, aí essa vontade súbita precede, a minha vontade de urinar precede a minha perda urinária, atenção nisso. Então, a noctura está associado à síndrome da bexiga hiperativa e não a incontinência urinária de esforço. Entretanto, a gente sabe que as duas, a paciente não quer dizer que tem uma, não tem a outra, tá? Ela pode ter uma incontinência urinária mista. Débora, perguntaram aqui se o Pilates piora. Ao contrário, né? Você melhora, né, a musculatura. O Pilates trabalha respiração, né? E trabalha a contração e o trabalho core. É diferente trabalhar o core, né, do que aumentar a pressão intraabdominal. É um pouco diferente. Isso lá, o tipo de exercício, não. O Pilates, na verdade, um indicado. E associar, se você está fazendo um Pilates com uma fisioterapeuta capacitada em assoalho pélvico, ela vai associar as respirações dos movimentos de contração e de isometria com o uso de musculaturas do assoalho. Tá. Teve uma outra pergunta aqui, aí depois a gente já vai pro diagnóstico. Se chás, como é que você diferencia se a paciente bebeu muito líquido à noite e aí... Perfeito, é ótima. Não, tem que Ou ser... pessoas muito inchadas, né? Pessoas que têm uma retenção hídrica, aí você deita e você começa a ter uma melhora do retorno venoso, né? Na verdade, na síndrome de bexiga hiperativa e na noctúria, a gente tem que enxergar o que a paciente tomou antes, se faz uso de diurético, muitos pacientes hipertensas fazem uso de medicação à noite, tá? Então aí você tem que tentar dar literalmente uma enxugada na paciente antes dela deitar, porque isso compromete a qualidade do sono. E se a gente pensar naquelas vozinhas idosas que tem que levantar, o perigo, né? É a cara da queda e da fratura de quadril, né? Exatamente. Então, não é a primeira, nem vai ser... Assim, teve a fratura de quadril do paciente idoso por bexiga hiperativa, né? É isso mesmo. A paciente tinha bexiga hiperativa, saiu correndo e fraturou o quadril. Mas a gente tem que enxergar isso. Os perigos. Tem que enxergar o que a paciente toma à noite. Tal. Depois, assim, entre o antihipertensivo que necessita ser tomado... Coloca de manhã, se é um diurético, né? Coloca de manhã, vê o que ela tem. E chazinho para dormir, tem que pensar bem. Não, assim, tem paciente que se acalma e não acorda à noite. Agora, você toma chazinho para dormir e fica acordando a noite inteira, não faz sentido, né? A maioria dos chás são diuréticos. Tem xantinos dos cafés, o café em si aumenta a frequência urinária, pimentas, condimentos. Fora que não deixa dormir, né? Não deixa dormir, né? Mas você pensar, alguns alimentos, refrigerantes, coisas gaseificadas também aumentam a frequência urinária. E, óbvio, a bebida alcoólica, né, acaba aumentando também o desejo de micção. Então, não adianta dizer que está com urgência
tem que dar uma enxugada nesses fatores, tá? Tá. Tem muita gente perguntando de indicação cirúrgica. A gente vai falar um pouquinho agora do Mais pra frente. diagnóstico, depois a Tá, gente vai passar para a parte de tratamento. Tá bom? perfeito. E o diagnóstico, Débora? Diagnóstico clínico, óbvio, uma boa anamnese, para você tentar identificar que tipo de incontinência urinária essa mulher tem, né? Mas algumas vezes, ou na maioria das vezes, isso não é suficiente, né? E aí, o que você faz? Exame Seguinte, clínico. exame clínico. Paciente numa maca ginecológica, deitada, tossir e perder urina, isso é muito exuberante. Não espere isso ver no consultório de uma forma. E ela tem que estar com a bexiga cheia para fazer o exame, meio cheia. Não Meio pode cheia, ter né? esvaziado antes de... Esvaziado. É difícil uma paciente no consultório, eu só vou considerar se eu enxergar essa perda, né? Isso é muito... Porque uma paciente deitada, sem a gravidade de perder urina, é porque esse esfíncter não está muito legal, né? Tá. Você tem que valorizar a história dela, né? A Que ela tá contando. É a história. Tentar ver o que tem dá para enxugar e melhorar e entender esse quadro. Sempre descartar a infecção urinária. Sempre. Por mais... Não, sempre fica infecção urinária, tá? Eminentemente clínico. Se você consegue dizer que a paciente é puro esforço, beleza, começa a tratar, tá certo? Não precisa pedir estudo urodinâmico para toda paciente. Não sei se alguém já viu, já fez, já acompanhou o estudo urodinâmico. É horrível, é uma judiação aquilo, é sonda para todo lado, sentada naquela cadeira. Exato. Eu falo que é humilhante. É humilhante, é constrangedor. Se você for pedir um exame de urodinâmica para qualquer paciente, você explique a ela o que ela vai fazer antes, né? Porque ela vai chegar lá, geralmente é um uro que faz, é uma senhorinha de idade, vai precisar urinar num vaso com 3 sondas, retal, vaginal e abdominal, né? É uma coisa totalmente desconfortável, mas a paciente tem que saber o que vai ser feito. Então, você submeter uma paciente a um estudo urodinâmico de cara, não precisa. Não precisa. Você pode tratar. Você faz mais quando você suspeita de uma bexiga hiperativa. Ou principalmente quando você falhou na tentativa desse tratamento. Tá bom. Ou você deixa bem para depois ainda. Deixa para depois. O paciente ou a paciente é uma má informante, você não consegue entender muito bem a história. Eu preciso disso para entender um pouco melhor do que você está me falando. E a documentação, óbvio, né, tá ali, ele tenta mimetizar. Mas entender que o exame em si, se eu não vejo perda, ou se eu não vejo contração involuntária do detrusor, que é isso que a gente enxerga na síndrome de bexiga hiperativa no estudo urodinâmico, isso não anula a queixa da paciente, tá? Isso não anula. Ela é clínico. Incontinência urinária é clínica. Existem alguns exames em consultório que dá para fazer, mas isso é muito para quem vai fazer urogineco mesmo. Mas existe o pé de teste. É isso que eu ia te perguntar, é rotina? Perfeito. Vocês fazem de rotina? Não é tão rotina, porque não é uma coisa que vai demorar para fazer. A paciente vai ter que ficar, você controla e o ideal seria a de ingesta 24 horas, né? Não é de uma hora. Não de uma hora, né? Então, você coloca um absorvente, né? Você pesa a gramagem desse absorvente, você coloca na paciente, a paciente ingere em torno de 1,5 litro de água e vai fazer alguns exercícios de agachar, subir durante um período, né? Existe também o exame do cotonete. Eu não sei se vocês também... É uma coisa que não se usa tanto, porque você introduz um cotonete na uretra da paciente cruel, e vê... Né? Cruel, e você enxerga a mobilidade. Você tem que ver tantos graus que mexeu aquilo ali. Acima de 30, né? Sinal que exato. Existe ultrassom de assoalho pélvico, tá? É bem menos chato de fazer, tá certo? Um uso de assoalho. Entretanto, não é todo mundo que faz. É um exame totalmente operador dependente. A pessoa tem que saber fazer um ultrassom transperineal com reconstrução 3D, conhecer a anatomia do assoalho para dizer que ele sabe fazer ultrassom de assoalho. A ressonância também, mas a ressonância tem um papel maior em prolapso. Tá? É isso que eu ia perguntar. O ultrassom também ou não? Que o ultrassom vai te mostrar a mobilidade vesical. Consegue mostrar. Reposicionamento dos órgãos.
Exatamente. Consegue ver o posicionamento, a integridade dos músculos e a paciente é examinada realizando valsalva, tá? Essa valsalva, a gente consegue ver como a uretra se mobiliza, se ela tem uma hipermobilidade do colo vesical. Tira o cotonete, deixa só Tira o o cotonete, ultrassom. deixa o ultrassom. E o ultrassom consegue fazer isso com metade você consegue instilar e ver se a paciente tem resíduo ou não tem resíduo. Você passa uma sondinha, enche a bexiga ali, deixa na metade da capacidade sistométrica. De modo geral, a nossa capacidade gira em torno de 500, então instila 250 de soro e tenta ver, enxergar essa uretra. E também um afunilamento, né? A uretra, quando ela é para ser um tubinho reto no ultrassom, quando ela chega fazendo um funil, ela não é um tubo assim, ela é um funil. Esse afunilamento é que alguma coisa não está soltando, as estruturas não estão ali íntegras, suportando a uretra. O esfíncter. Exatamente. A uretra em si e essa mobilidade. Tudo isso é falta de mobilidade do sustentação da uretra. Isso você consegue ver com o ultrassom, cabe bem o ultrassom, não é tão desconfortável, mas tem que se saber com quem você vai fazer esse ultrassom. Como tem no consultório, às vezes eu acabo fazendo pela facilidade, até ver, mas isso não é mandatório. O clássico, o que a gente tem é o estudo urodinâmico. Lembrando que ele é chato, nada mais é do que uma mimetização do padrão miccional da paciente. Ele é em 3 fases, uma sem sonda, que esvazia e você vê apenas o fluxo miccional. Uma segunda fase de enchimento vesical. Então a paciente vai estar lá enchendo a bexiga e a gente vai enxergar o comportamento dessa bexiga durante o enchimento, porque durante o enchimento vesical eu tenho que estar com uma bexiga relaxada, né? Eu não posso estar com a bexiga querendo contrair durante um enchimento vesical. Aquela bexiga que contrai durante o enchimento vesical é uma bexiga hiperativa. Né? Eu tenho uma contração involuntária do hidrogênio na hora errada. E tem uma terceira fase, última fase, que é o estudo miccional, que eu tento enxergar como essa bexiga esvazia. Tá? Se ela deixa resíduo. Se ela deixa resíduo ou não, se o detrusor, que o músculo consegue contrair ou não de forma adequada. Tem inúmeros outros aí, dá para fazer uma live inteira só de estudo urodinâmico, né? Então, eu acho que perguntaram como é o exame, né? É mais ou menos isso. O diário miccional tem valor para a síndrome de bexiga hiperativa? Super. Quantas vezes a paciente vai no banheiro, quantos episódios ela perdeu. O diário miccional é um ótimo método de controle da qualidade do seu tratamento. O diário miccional, não como diagnóstico, mas como um segmento do seu tratamento em relação a isso. Tá? Débora, passou uma pergunta aqui atrás. Isabela, eu não entendi direito. Você falou, fala mais sobre o exame. Qual exame? Eu acho que era do estudo urodinâmico. Eu acho que eu estava falando do urodinâmico. Mas o que exatamente, assim? Falar o que a Isabel perguntou, né? Eu acho que fala um pouco mais sobre o estudo urodinâmico. Eu acho que a maioria dos dermatos não conhece então, mas muito indicação? A indicação, né? O que eu estava falando? A indicação é na falha de tratamento ou que você vai indicar um sling ou um tratamento cirúrgico em relação a isso, tá? E quando você vai indicar um tratamento cirúrgico, você parte para a urodinâmica ou você usaria também, por exemplo, ultrassom? Em que situação você usa um? Em que situação que você usa o outro? Perfeito. O estudo urodinâmico ainda é o padrão ouro, é o que vai estar lá documentado, tá? A grande vantagem é que ele consegue me dizer a pressão de perda, nada mais, essas sondas medem pressão, então, com quanto de valsalva a paciente perde a urina? Isso é o estudo urodinâmico que vai me falar. Tá. O ultrassom não chega a substituir nesse momento. Sim. O que o ultrassom é muito bom? É a paciente que já operou. Isso aí também acaba pegando em serviços especializados, como HC, na própria BP, que a gente tem um programa de cirurgia de uroginecologia, a gente pega muito paciente mexida, né? O paciente não sabe a cirurgia que fez, não sabe o sling que colocou, que tela colocou, como foi feito. Então,
o ultrassom consegue enxergar muito bem a tela. Ela me diz que tipo de tela ela é, Tá. que se essa tela está muito rígida, está frouxa, se ela está larga, e eu tenho inúmeras outras informações que eu consigo ter com a imagem, né? Tá. O que o estudo aerodinâmico não me diz. Outra coisa que o ultrassom é bom em relação à tela, ele me diz o tamanho da uretra, né? E aonde é o colo, onde está o colo vesical, o destino, e onde é a uretra média, né? Um sling de uretra média, eu tenho que colocar no meio da uretra essa tela, né? Na verdade, essa alça, esse sling. Então, o ultrassom eu consigo medir a uretra e saber exatamente onde é a metade, né? Tá. Mais ou menos posicionar, mas de modo geral, a uretra feminina tem de 3 a 4 centímetros. Isso a gente consegue ver na cirurgia. Às vezes, uma tela mal posicionada, está muito perto do colo vesical ou muito no meato externo. Você até piora, né? Sim. Opa! Uma tela mal colocada é uma dor de cabeça enorme. Mas o estudo aerodinâmico não me diz isso, mas ela me diz pressão. Número, volume, fluxo, pressão. Isso o estudo aerodinâmico me diz. Posicionamento de tela, integridade da anatomia. Pensa em imagem, pensa estudo aerodinâmico, pressão e fluxo, ultrassom, imagem, né? De integridade daquela uretra, daquela bexiga, da musculatura do assoalho. Tá? Perfeito. Vamos falar então um pouquinho do tratamento. Já perguntaram aqui de fisioterapia perineal, você indica, Débora? Sempre. Antes, durante, depois. Hoje, agora, todo mundo. Tá? É assim. Fisioterapia sempre. E por quanto tempo? Antes do tratamento? Perfeito. Depois? Como é que é? Vamos lá. Para tratar a incontinência urinária de esforço, você sempre tem que começar com a maneira de modo não invasivo. Tá? Tentar entender o que a paciente está ingerindo, ver o que ela está fazendo de errado, de hábito miccional, se ela não está esvaziando essa bexiga de forma porque ela deixa, tô perdendo urina porque eu urino 2 vezes no dia. Eu perco urina. Não, calma aí, tem alguma coisa errada. Errado, né? Físio sempre, porque a base da perda urinária, ela é um defeito de suporte, né? A paciente, você vai se surpreender, as pacientes não sabem urinar, né? Tem paciente que faz uma extrema prensa abdominal para urinar. É só relaxar, né? Na verdade, é relaxar. O que é contrair, relaxar, força, esforço físico, relaxar, as pessoas não sabem. Principalmente paciente idosa, pessoa mais nova, a gente conhece um pouco da nossa anatomia. Paciente idoso não conhece, tá? Não conhece. E isso você consegue explicar nos exercícios de Kegel, você consegue explicar durante uma consulta, né? E a fisioterapeuta, óbvio, tem toda a capacidade técnica e como orientar essa paciente. No mínimo 10 sessões, tá? E isso é uma avaliação da físio. Geralmente a físio tem o feedback. Eu acho que essa paciente precisa mais ou menos, o quanto tempo, pelo menos 10 sessões, a intervalo de 6 meses, e a paciente precisa de uma manutenção. Mas essa manutenção a paciente pode fazer em casa, tá? Ela aprende a fazer os exercícios. Ela aprende e faz. Pensa bem, uma academia, você faz o exercício, fica musculosa, estou ótima. Eu passo vai fortalecer os músculos pélvicos. Você vai murchar igual a academia. A físio e o exercício perineal, pensa como bombou e depois vai murchar de novo. Se você não tomar cuidados ou na manutenção disso. Então, a recomendação da Sociedade da IUGA, Sociedade Internacional de Uroginecologia, da FEBRASGO, é o seguinte: tratamento é conservador inicial. Se a paciente está hipoestrogenizada, o estrogênio tópico... Se ela tem autorização, se ela pode usar Pode ou não TH, usar né? estrogênio, exato. Lembrando, TRH e estrogênio tópico são coisas distintas. Diferentes, sim. E o benefício, o estrogênio tópico é mais benéfico do que a TRH, e ela não substitui a TRH para a síndrome urogenital. É isso que eu ia te perguntar, né? da bexiga hiperativa, que a TH é interessante, né? O estrogênio, ele ajudaria ali. Mas aí seria TH.
TH. E não Tá? tópico. O tópico tem um benefício secundário também, porque Uhum. essa desregulação do controle entre ação colinérgica e anticolinérgica, o estrogênio tem um papel também Importante. nesse importante. Então, sempre lembrar de estrogenizar a paciente. Não precisa ser TRH. Via Uhum. vaginal, via vaginal é o método de escolha. Sempre pensar em estrogenar. Adianta estrogenar uma paciente de 30 anos? Não, Não, ela já né? tem Não. bastante, né? E tem Ela que já ver se tem, essa pronto. paciente pode também, né? Se Pode. ela não tem o Se essa paciente histórico pode de ou não. câncer de mama, de trombose, coisas que a gente vai evitar também. É Exatamente. sempre importante, né? A história bem feita Daí, é muito importante, né? é fundamental, né? Você saber o que você está perguntando, como você está tratando. Então, Sim. pensar em o que estrogenizar ou não, como é essa Uhum. ingesta hídrica, como é o hábito miccional dessa paciente. Essa Uhum. paciente come condimentados o tempo todo, é cafeína, é chá, usa diurético ou não, estimular a fisioterapia, tá? Tabagismo também, né, Débora? Que a Tabagismo, gente não falou lá sim. atrás, mas A ele piora nicotina, muito, né? a própria nicotina, tá? Faz Fora câncer de bexiga, né? Por causa da Não, nicotina, aí você. assim, Exatamente. né? E também porque a paciente acaba sendo um grande chance de saber de DPOC, né? Hum, Então, isso, também isso é piora mais. piora ainda o quadro. Daí vem o que a gente está falando um pouco, as energias, né? A energia é para um cirurgião, assim, posso me dizer que eu sou de centro cirúrgico, minha vida é centro cirúrgico, essa parte da uroginecologia é centro cirúrgico. Não Operar. vai dizer que operar, né, o meu negócio é operar, Uhum. dizer que um laser é um tratamento para mim totalmente conservador. É um tratamento inicial. Eu Agora, para também quem acho não conservador. E, inclusive, entendeu, uma excelente opção para os pacientes que não podem usar estrogênio, por exemplo, né? exato. É E as óbvio, coisas, laser, qualquer tratamento, até cirurgia, né, Débora? Às exato, vezes, 30% das cirurgias não tem sucesso. Esse paciente vai continuar tendo incontinência, seja num grau igual ou menor, né? Então, assim, o perfeito. laser é a mesma coisa, né? E entender que as coisas não são excludentes. Eu não faço I ou uma coisa, eu faço I. Até paciente que vai operar, depois ela Eu. vai fazer físio, Uhum. entendeu? Essa paciente será que antes de colocar uma tela, você tem que pensar muito bem, tá? Você ofereceu tudo antes para essa paciente? Uhum. Uhum. Lógico, o comprometimento da paciente em fazer fisioterapia, tudo que você depender menos da paciente, óbvio que depender mais de você e você resolver, o resultado vai ser melhor. Óbvio. Uhum. Paciente, não tenho paciência para fazer isso. Eu explicar, ó, vai voltar. Se você não cuidar disso, isso pode voltar. E você colocar um sling. Uma cirurgia maravilhosa. Adoro sling. Adoro colocação de sling. Não Uhum. sou, na verdade, é o padrão ouro de tratamento para incontinência urinária de mas não é uma isento de risco e é invasivo. É minimamente invasivo? Mas tem coisas antes para a gente fazer. Tudo que vocês estão perguntando, É, microfocado, a gente vai o falar já já. M-cella, isso A gente já vai já já para assim, tecnologia. tá entre ali é conservador, é antes da cirurgia, tá? Uhum. Mas você precisa alinhar muito bem como essa paciente perde, tá? Se for mínimos esforços, isso você consegue tirar na história, tá? Tossir, espirrar é grande esforço, Uhum. tá? Levantar, para você fazer apenas um levantar da cadeira, isso é pequeno esforço, tá? Tá. Então, Direitinho. não saber Mudou que alguma tipo de coisa perda da. Desculpa, da regra do Débora. FDA, né? É. Mudou Não. alguma coisa? Nada. Entender o que é a diferença entre tela vaginal Isso. e sling. São coisas Uhum. Diferente. distintas. Entraram no mesmo saco por causa das confusões das telas, tá? Mas não é warning do FDA. É bem claro quanto à colocação de tela de sling. Ele não contraindica, não é algo fora de desuso, só que a pessoa precisa entender que não é isenta de risco. Então, tecnicamente falando, né? Tecnicamente falando, é uma cirurgia fácil comparado com um burst, com
e o sling aponeurótico, que é uma técnica cirúrgica que é muito mais aprimorada e mais difícil. E saiu todo mundo fazendo as cirurgias de tela. E aí deu você nisso. Deu nisso, né? É o que a gente estava conversando com o Dr. Jorge outro dia, né? Exato. É a mesma coisa o laser. A gente tem que tomar muito cuidado quando indicar, como fazer. É a mesma coisa que aconteceu com a tela. Porque a gente vai acabar perdendo... Banalizando o tratamento. Banalizando uma tecnologia. E perdendo uma tecnologia que pode ser muito boa, né? Exato. Estou vendo que eles estão perguntando sobre as tecnologias em si. Então vamos para as tecnologias. Incela. Eu não tenho experiência. Alguém de vocês tem? Eu imagino que seja interessante, porque é como se fosse uma fisioterapia, ela vai ajudar. Mas, de novo, o que a Débora falou, você não vai fazer o Incela a vida inteira. Você vai fazer algumas sessões e depois você tem que continuar com uma fisioterapia, né, Débora? O que você acha? Exatamente. Vou fazer um Incela. Eu tive a oportunidade de ver no HC, no congresso do ano passado, né, que teve, né, esse ano não teve com o nosso congresso de uroginecologia. O Incela estava lá no nosso congresso. E nada mais é do que um estimulador da contração da musculatura do assoalho, tá? Ele associa como se fosse, em grosso modo, tem gente que malha com aqueles eletrodos que malham e fazem... Um FIDGES. Um FID, exatamente. Corrente galvânica. Assim. Exato. Na verdade, a Incela promove a contração e vai fortalecer, tá? Estudos são escassos, tá? Bem escasso, porque eu acho que das tecnologias, ele e o ultrassom microfocado são os últimos que chegaram aí para... Microfocado tem 1,5. Em breve terá o 2,5. Terá mais, né? Exato. Mas, sim, tem benefício, tá? Mas, novamente, se você faz só uma Incela e a paciente ali senta naquela cadeira, contrai, e se não, ela não aprende... Não adianta nada, né? Vai bombar e depois desembomba. Correto. Né? O laser de CO2, o laser de erbium, a radiofrequência, né? Que são as tecnologias, eles têm benefício? Eles têm benefício, né? Sim. A gente vai falar um pouquinho mais agora, né, Dani, sobre isso. E eu pensaria sim antes de cirurgia, tá? Pensa nessas modalidades antes de cirurgia para incontinência urinária de esforço. Se possível, exclusivamente de esforço, né? Ou se ela tiver uma incontinência mista, acho importante avisar a paciente que a gente consegue melhorar, mas não vai curar, né? E o laser, ele tem um tempo. Assim como a gente faz um tratamento no rosto, um laser para rejuvenescimento, depois a gente precisa fazer de novo. Então, isso é muito importante avisar a paciente também. Cada uma tem o seu tempo, né? Geralmente 8 meses, 1 ano, você precisa repetir a sessão, mas ela tem que estar ciente disso. E principalmente que pode ser que ela não tenha uma melhora total, né, Débora? Que esse que é, acho que é o maior problema que a gente está começando a ter agora com o uso das tecnologias, né? E as pessoas fazendo sem muito se preocupar com isso, né? De conversar com o paciente, né? E alinhar, certo? Eu falo muito. Felicidade é igual a realidade menos expectativa, né? Diz assim. Muito bom. Isso é uma máxima. Se você não alinha o seu tratamento com a paciente, você tem que saber o que você está propondo. Qual o problema das tecnologias gerais? Vou abrir assim, para devices cirúrgicos, até para as tecnologias que a gente está falando aqui. São maravilhosas, são fáceis, tá? Sim. Fáceis, assim, entre aspas. De executar, né? De executar. Você pegar e fazer, aplicar um laser e fazer um burst, meu bem. O laser é muito mais fácil. Eu já não sei mais fazer burst, por exemplo. Então, é a mesma coisa. Burst, tô colocando... Quem faz sling não sabe mais nem fazer burst. Entendeu? Lógico, é uma técnica fácil de fazer, fácil de reproduzir, com os mínimos de efeitos colaterais, né? Assim, existem efeitos colaterais. Então, é alinhar o que você vai propor para a paciente, o que são essas tecnologias, o que elas fazem de um modo geral, né, Dani? Elas entregam uma modalidade de energia que estimulam colágeno,
Isso. vascularização, eles vão melhorar aquele tecido, aquele suporte. Novamente, a uretra precisa de um suporte, ele precisa de um tapete, de um assoalho. Então, Uhum. se eu melhoro aquele colágeno, aquela vascularização daquele tecido que está frágil e danificado, eu Você vou melhora. melhorar a vida dessa paciente. Isso é Uhum. fato. Agora, não adianta você vender uma coisa mágica sem saber o que que você vai falar, o que você fazer depois. E não faz físio, faz só o laser. Sim, por que que você não associa, entendeu? Ou ultrassom microfocado, ou em cela, ou várias outras tecnologias. E Sim, eu saber acho que que é isso, né? isso o que veio para coadjuvar, exatamente. Ele vem para associar e oferecer Uhum. uma tentativa de você evitar um procedimento cirúrgico. Até Perfeito? em pacientes que não podem, né, Débora? Tem pacientes que têm um Não risco cirúrgico podem. muito alto, então você quer melhorar a Exato. qualidade de vida dessa paciente, a tecnologia está aí para te ajudar muito, né? Eu acho que a gente tem que Correto. pensar nisso, né? E você está pensando em pandemias, né, na nome que a gente está vivendo. Quando você puder fugir do hospital, você, né? É melhor, né? Vamos lá. Agora é Tentar melhor. postergar. E outra coisa, quer queira, quer não, a tela tem vida útil, né? Se você deixa aquilo, você vai colocar uma tela na paciente de 40 anos, entendeu? Você tem que pensar que essa tela vai ter que durar uns 50 anos nessa É, paciente, e não vai, né? entendeu? E não vai. Eu não vou Uhum, querer operar a senhorinha de 90 anos, entendeu? Uma coisa é associada à outra, né? É uhum. complementar, é coadjuvante, ele não é excludente. E saber por que que você está indicando aquele procedimento. Exatamente. Se você sabe lidar com as complicações desse procedimento, Uhum. e você que faz, E você laser dá sabe corrigir. problema. E laser dá problema também. Exatamente. Não é só cirurgia que dá, né? Uhum. Alguém Um perguntou, laser. Débora? Ah, desculpa, pode falar. Pode Depois não, eu eu... vou falar. Não, pode Porque falar, assim, pode falar. o pessoal acha que não tem complicação, né? É, Tem. Tem tem no complicação. microfocado, tem no CO2, tem na radiofrequência. Frequência. Erbium, eu vou te falar que às vezes o maior problema é que se ele tiver uma indicação ruim, ele não funciona. Mas eu nunca vi problemas com Erbium, porque ele é mais por calor, né? Só o Valor, exato. aquecimento, não ablativo. Alguém tinha perguntado do ultrassom microfocado, né? Ainda não tem um estudo comparando o Erbium com microfocado ou com CO2. Isso será minha tese de pós-doc, se tudo der certo, né, Débora? Vai sim, vai E sair. Esse eu estudo vou vai comparar sair. essas tecnologias. Mas, assim, se a gente for pensar fisiologicamente, né, pensando na física também dos equipamentos, na teoria, o microfocado ele tem muito mais ação na incontinência urinária do que um Erbium e um CO2. Pela profundidade, porque o Erbium e o CO2 eles vão estar ali no epitélio, né, vaginal, eles são superficiais, então eles são muito bons para as pacientes que têm síndrome geniturinária, ressecamento, dispareunia. Ajuda, assim, ajuda na lubrificação, ele ajuda na incontinência urinária, mas assim, a experiência que eu tenho com o microfocado é mais interessante. E como ele é mais profundo, ele Parece ele chega a chegar um pouco. 4,5, Isso que eu ia falar. Ele parece chegar um 4,5. pouquinho além, né? Sim, e é onde estão ali aquelas fibras, né? Se a gente for estudar Exato. a anatomia da parede vaginal, 3 milímetros, que é uma das ponteiras do microfocado, você já está chegando ali na musculatura vaginal. E 4,5 você consegue pegar alguma coisa ali da musculatura dos elevadores que estão próximos da parede vaginal. Então, se você pensar em sustentação, o microfocado é mais interessante. E é o que eu vejo nas minhas pacientes. Quando eu uso o microfocado, eu tenho usado para pacientes jovens com incontinência urinária e os resultados são muito Perfeito. legais. E aí tá. Você pensa numa paciente jovem que não tem uma privação de estrogênio, será que é vascular, tecido fino? É aquilo que está, ou é algo mais muscular em si que eu preciso fortalecer, né? É, Então, isso tem que ser. Você mandar um CO2 numa paciente muito jovem, você tem que pensar muito bem se isso vai ser, ser- ter um sucesso disso ou não, né? sim. E em relação ao FDA, tá? Em relação às telas vaginais, ele está proscrito, tá? O sling na Europa, a gente chama do Reino Unido, eles tiraram os slings de circulação,
Reino Unido e Austrália, mas o restante da Europa faz, a Ásia faz, Brasil e Estados Unidos fazem, a gente não tirou, tá? E agora a Europa está sofrendo aí eles estão um pé atrás porque não estão conseguindo resolver a vida das pacientes que precisam de cirurgia. Vamos ver o que o futuro vai dizer em relação a isso. Mas as telas vaginais, sim. E o que o FDA falou em relação às energias, ele não está proscrito. Não. Entenda que a tela está proscrita. Tela vaginal é uma coisa, sling é outra. Estou falando de tela vaginal pelo FDA está proscrita. O FDA para energias, ele só alerta. Sim, ele porque tem muito mau uso, né? Muito mau uso. O que ele fala é que não existe estudos adequados, que tenham um controle adequado, N adequado, né? A gente tem muito conflito de interesse, né? Exato. Muita empresa querendo promover o equipamento, mas acho que é por aí que começa também, né, Débora? Tá, exato. Tem muita gente perguntando, radiofrequência não ablativa associada a um laser superficial, ó. Eu tinha visto uma de microfocado também, que perguntaram de lesão de uretra, né? Entendi. O maior risco do microfocado na uretra é a ponteira de 4,5, porque ela é mais profunda. Eu vou chegar na uretra. Então, o que a gente tem feito? A gente não usa a ponteira de 4,5 na região da uretra e nem na região do reto, porque são áreas onde eu corro o risco de ter alguma lesão. Uma fístula ou uma fibrose, a gente não sabe, são tecnologias muito novas. Então, eu acho que tudo que é muito novo, a gente tem que ir o mais suave possível para você conseguir resultados sem complicações, né? Exatamente. Doucement, Doucement. Docemente, exatamente. O pessoal fala muito, os dermatos, né, que estão aí, adoram fazer aquela misturada no rosto, faz aquilo. Cuidado com as associações vaginais, tá? A gente não tem muita segurança ainda. A gente ainda está enxergando o que se faz. O que está acontecendo? E a vascularização é intensa ali. Sangrar. Proximidade. Fístula. Isso, gente, é muito próximo o reto e a bexiga. É muito perto. Aí perguntaram de lesão de esfíncter posterior. Então, você não coloca de 4,5 no reto. A de 3 é tranquilo, você pode fazer, que você ainda tá lá na parede vaginal, né? Mas a de 4,5 não é recomendado. Tenta fazer asa de borboleta, poupa a região uretral, poupa a região retal, que você vai ficar mais tranquila, mais seguro, você vai ter resultado, né? E não vai ter problemas, né? E outra coisa, a terceirização do exame físico, tá? Só colocar o probe é fácil. Vez passar espéculo, enxergar colo, saber o que é um corrimento fisiológico, não é fisiológico. Você colocar... Você pode fazer uma vaginose, você pode deixar passar um câncer de colo de útero, aí vai dizer que foi o laser que piorou o câncer de colo de útero. Não foi você que não enxergou, que você não viu. E Papa Nicolau coletado de qualquer jeito. Exame preventivo sempre, né? Sempre. Ultrassom, Papa Nicolau, tem que fazer. Assim, tem outra frase, confie, mas cheque, tá? Você confia, mas checa. Tá certo? Muito bom. Eu confio nesse exame, não, mas eu confio, não, eu vou examinar, tá? Então, e outra coisa, a paciente pode ter um simples fato, um simples corrimento. A paciente não quer perder aquela sessão de laser por nada no mundo. Mas quando a gente faz as sessões lá no HC, né? Que é aquela mutirão é no tapa, tá? Mas não aí adianta. Você já passa um creme vaginal preventivo para todo mundo uma semana antes, para não ter problema, loucura. Né? Nem me fala dos mutirões. Nem tô com tanta saudade, tá, Dani? Ô, Débora, eu ia te perguntar um negócio que a gente acabou passando, mas que já me perguntaram, inclusive ontem. E gestante? Puérpera, na verdade, né? Quando que você indica? Puérpera, gestante nunca. Gestante nunca, tá? Pelo amor de Deus. Lá vai você me mandar um laser e eu vou peça exame de um ano atrás não vale, alguém tá falando aqui. Não vale de ontem, tá? Tá, beleza, ok, mas examine, tá? Sim, se você, dermatologista, se propõe a fazer laser, você tem que fazer exame ginecológico. Por favor, tá? Passa um espéculo, aplica o espéculo, dá uma olhadinha. Você tem que saber patologias do trato genital inferior para você fazer um laser, tá? Precisa. Porque a gente vai perder
a tecnologia, pela banalização e pela facilidade. Porque é muito. A Exatamente. máquina é muito inteligente. Tá? Exatamente. Só que o problema que pode causar, eu É já o tive um operador. caso de incontinência, não meu, uma paciente, uma médica fez em uma paciente, ela teve incontinência fecal, Débora, que era até uma das perguntas que eu ia te fazer. Perfeito. Por exemplo, quando eu tenho fatores associados, eu tenho uma distopia, eu tenho alguma coisa associada, e aí eu corrijo, ajudo a melhorar isso com o laser. Eu posso piorar outra coisa? Por exemplo, numa incontinência Com, mista, entendi. melhorei uma Com distopia. laser, eu vou falar, mas com laser eu não vi piorar o que você tinha. Eu não consigo ver uma coisa tão agressiva de mudar toda a sustentação do assoalho e realocar órgãos. Agora, com cirurgia, pacientes que têm prolapsos grandes e não têm incontinência urinária, a gente chama de incontinência urinária oculta, ou paciente que não tinha uma incontinência de flato, estava ali tudo acotovelado pelo prolapso, e a gente Exatamente, corrige. aí você vai ter, né? Sim, por isso, ah, ah, você tem que falar com a paciente antes, né? Uhum, Agora, com tecnologia, surgir um novo problema, eu não acredito que o laser vai gerar isso. Ou uhum. talvez isso já não existia antes, isso não foi visto, ou pensar assim, agora em cirurgias, sim, a gente reestrutura aquele assoalho, o que vai Você ficar pode ter uma depois pior. piora. Por isso, até quando a gente tem prolapsos volumosos, a gente faz o estudo urodinâmico com a redução do prolapso. Não quero nem saber como é esse exame. É péssimo. Dificílimo de fazer, mas é uma forma da gente avaliar, tá? Débora, acho que a gente só tem que estar contando um pouquinho, que faltam 4 minutos, Tá. mas depois a gente pode ou combinar uma outra live, você vai dar uma aula pra gente lá na pós também, né? Exato. Tem Aí a quem aula da tiver na pós, pós aí vai a gente poder vai. tirar mais dúvidas também. Mas eu Sim, te sim, sim. perguntei isso justamente porque essa paciente que fez, a colega fez o ultrassom microfocado e a paciente começou a ter incontinência fecal, começou a perder Fecal. fezes. E, teoricamente, segundo o que ela disse, não tinha, assim, aparente lesão, sabe? Entendi. E se você for Entendi. pensar, o esfíncter externo, ele é tão grosso, como é que... Eu não sei o que você pode ter feito. Então, eu Uhum, imagino que, eu até conversando com a Lu um dia desses, talvez possa ter corrigido, você tirou aquele uhum, acotovelamento que você disse, e aí isso favoreceu. Posso pensar uhum. nisso? Pode, mas assim, difícil a tecnologia em si piorar. Agora, a cirurgia assim, tem que. Ou outra coisa, você não corrige tudo. E aí você acaba descompensando um defeito. Aham. Né? Quando a gente vou fazer só uma cistocele. Pois, ó, se você fizer só uma cistocele e não corrigir Pronto. tudo, vai tombar tudo, entendeu? Então, que também é uma cirurgia, pensando a nível de cirurgião, são cirurgias menos agressivas e complexas. Aí faz de qualquer jeito e acaba tombando o que não tinha para tombar. Agora, com energia, não, viu, Dani? Não. Chegou no seu zero atrofia. Não consegui ler. Bom, depois a gente vou ler de novo, vou ler as perguntas, ver o que Tá. que dá para responder a mais. Débora, muito obrigada. Obrigada de De você ter nada, participado. Foi ótimo, querida. aprendi muito com você. Que bom, Espero que a gente que faça bom. outras lives depois e te espero também lá na pós. Obrigada, Perfeito, viu? na Uma boa pós, noite. Boa o noite, HC pessoal. te Obrigada espera. pela audiência de vocês, Também. pelas perguntas. Um beijão para todos. Beijo, tchau, até a Beijão, próxima. tchau, tchau, até a próxima.